Em destaque no Panorama CBN. Flávio Bolsonaro vira alvo de uma ação no TSE pela mentira sobre as urnas eletrônicas e uma nota fiscal de R$500 mil aumenta a pressão sobre o pré-candidato no caso Banco Master. Governo vai receber representantes da indústria para discutir os efeitos do tarifaço dos Estados Unidos. O pacote de R$18 bilhões promete socorro às empresas, mas o dinheiro ainda depende de regulamentação. Mais de 1.000 pessoas tiveram que deixar as próprias casas por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Os temporais já provocaram estragos em 169 municípios. E torcedores argentinos ainda não aceitaram a derrota para a Espanha na final da Copa. Uma petição com mais de 81 mil assinaturas pede que a FIFA mande repetir o jogo. Hoje é quinta-feira, 23 de julho, e o Panorama CBN está no ar. Ei pessoal, muito bom dia para você que está aqui comigo. Eu sou o Gabriel Freitas e te faço esse convite, hein? Fica por aqui para a gente saber o que vai repercutir no noticiário hoje. Pode mandar mensagem para mim, manda seu comentário também, seu recado lá pelo meu e-mail, gabriel.freitas@cbn.com.br ou pelo meu Instagram no @gabafreitas. Estou esperando a sua participação e no final eu cito algumas mensagens que chegaram para mim de ontem para hoje. Vamos começar falando do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, que está tentando afastar mais uma vez o nome dele do escândalo do Banco Master. Só que agora tem uma nota fiscal de R$500 mil que está criando uma nova ligação entre o escritório do senador e empresas que aparecem nessa investigação. A reportagem foi publicada pelo portal Metrópolis e foi confirmada pelo jornal O Globo. O documento mostrou que o escritório de advocacia de Flávio recebeu R$500 mil da Contábil Correia por um serviço descrito só como assessoria jurídica. Essa nota foi emitida no dia 9 de abril do ano passado e não foi cancelada. E onde é que entra o Banco Master nessa história? O único sócio da empresa de contabilidade é o Rogério Lourenço Novo. Ele também é diretor da Copenhagen, uma consultoria apontada pela Polícia Federal como empresa de fachada de estrutura comandada pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Documentos enviados à CPI do crime organizado mostram que a Copenhagen recebeu 57,9 milhões de reais do Banco Master, isso entre 2024 e 2025. 2 dias antes da nota de R$500 mil, o escritório de Flávio Bolsonaro tinha emitido outras 2 notas para a própria Copenhagen. Cada uma também tinha o valor de R$500 mil. As 2 foram canceladas no mesmo dia. Flávio confirmou que trabalhou para a empresa de contabilidade, mas não explicou quais serviços foram prestados por esse valor. Ele disse que a relação foi legal e privada e está negando qualquer vínculo com o Banco Master. Sobre a Copenhagen, o senador afirma que chegou a discutir uma contratação, mas desistiu do serviço. Por isso, de acordo com ele, essas 2 notas foram canceladas. Essa seria a explicação. Flávio também acusou órgãos do governo de vazarem dados fiscais dele com o objetivo eleitoral. Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais. Então vamos ver aí, né, o que vai acontecer depois disso, porque ele ainda precisa explicar, né, detalhar quais serviços ele prestou e por que o escritório chegou a emitir R$1 milhão em notas para uma empresa que ele diz ter recusado como cliente. E tem mais sobre ele para te contar aqui, porque aquela mentira que o Flávio Bolsonaro repetiu sobre as urnas eletrônicas agora sim virou alvo formal de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral. A Federação Brasil da Esperança, que é formada por PT, PV e PCdoB, quer que o TSE mande apagar as publicações de Flávio, dos deputados Júlia Zanatta e Gustavo Gayer, e também do ex-deputado Eduardo Bolsonaro.
A federação também está pedindo uma multa de R$30 mil por publicação. A acusação é de que houve uma ação articulada para espalhar a mentira de que as urnas brasileiras têm relação com a empresa venezuelana Smartmatic. E não tem. O TSE já deixou claro que a Smartmatic não fabrica as urnas usadas no Brasil e não fornece os programas do sistema eleitoral. Mesmo assim, o Flávio levou essa história a um encontro com diplomatas estrangeiros. A defesa do senador está dizendo que ele não questionou as urnas brasileiras não e que só citou um relatório dos Estados Unidos sobre fraudes na Venezuela. Só que essa explicação não resolve o problema, né? O relatório não trata das eleições brasileiras. E a ligação feita por Flávio já tinha sido desmentida pela Justiça Eleitoral. Até o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é aliado do pré-candidato à presidência, né, Flávio Bolsonaro, saiu em defesa das urnas e disse que esse debate não leva a lugar nenhum. Olha, eu confio nas urnas, até se eu não confiasse eu não estava disputando a eleição, né? Foram as urnas que me trouxeram aqui. Então, eu sigo acreditando, eu acho que a gente tem que discutir projeto. O importante é a gente discutir projeto, olhar o Brasil, olhar o que o Brasil está precisando. Né? Sair dessa discussão, que ela não vai levar a lugar nenhum, e começar a pensar projeto. Ou seja, nem todos os aliados de Flávio Bolsonaro estão dispostos a acompanhar esse discurso dele, né? E essa fala do Tarcísio de Freitas chega no momento em que o senador Flávio Bolsonaro também está encontrando muita dificuldade para fechar alianças. Ontem eu contei que o PP e o União Brasil decidiram ficar neutros na eleição presidencial. O que apareceu agora é uma explicação de bastidor para essa decisão dos dois partidos. Aliados do Ciro Nogueira estão dizendo que o presidente do PP esperava uma defesa pública de Flávio quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal, no caso Banco Master. Essa defesa não veio. Mas esse não é o único motivo. O partido também quer preservar os acordos nos estados e concentrar os recursos nas campanhas de deputados e senadores. O analista político Davi Lira diz que essa dificuldade de atrair o Centrão está enfraquecendo bastante a candidatura do Flávio. O primeiro é um impacto estrutural, porque sem ele conseguir ampliar a coalizão, o PL ele vai ter menos tempo de propaganda eleitoral e menor capilaridade nacional. Então, vai reduzir a capacidade de unificar os palanques estaduais em torno de uma candidatura presidencial. Flávio chega à convenção do PL no sábado, com a candidatura já encaminhada, mas ainda sem uma aliança nacional forte ao redor dele. Vamos falar do tarifaço agora, porque o governo brasileiro vai receber ainda hoje representantes da Confederação Nacional da Indústria para discutir novas medidas de resposta a essa sobretaxa de 25% que os Estados Unidos estão impondo a produtos brasileiros. A expectativa é avançar em formas de reduzir as perdas dos setores mais atingidos. Essa reunião está acontecendo um dia depois da entrada em vigor dessa tarifa, né? E também da assinatura daquela medida provisória que criou a terceira fase do Brasil Soberano. Esse pacote, Brasil Soberano, está oferecendo 18,5 bilhões de reais em empréstimos. São 13,5 bilhões de reais do Tesouro Nacional e 5 bilhões de reais do BNDES. Só que as empresas elas vão precisar, no futuro, devolver os recursos e com juros que variam de 3% a 9,8% ao ano, dependendo da finalidade do crédito. O socorro pode chegar a 1.400 empresas. A lista inclui exportadores de calçados, máquinas, papel, móveis e produtos siderúrgicos. Também podem entrar companhias afetadas pela guerra no Irã e projetos considerados estratégicos nas áreas de fertilizantes e minerais críticos. Só que o dinheiro ainda não está disponível, não. Um comitê do governo vai definir quanto cada setor pode receber. E o Conselho Monetário Nacional precisa regulamentar as linhas de crédito. Também falta decidir quais garantias vão ser exigidas e se a manutenção dos empregos vai ser uma condição para esse financiamento. O diretor da Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos, Márcio Bozo, diz que o socorro chega num momento importante para as empresas. O crédito ele é importante para a manutenção de empregos,
para que as empresas tenham condições de negociar com seus clientes, né, ou buscar novos mercados. Como a gente falou, buscar um novo mercado nesse setor não é rápido. Então, o crédito ajuda na manutenção de empregos, na inovação da empresa, na inovação dos seus produtos, né, para a busca de novos mercados e qualificação do produto. No lançamento do programa, o presidente Lula disse que o Brasil vai continuar negociando com a Casa Branca. Ao mesmo tempo, ele acusou o governo Donald Trump de criar barreiras injustas contra os produtos brasileiros. Ele afirmou que o país também precisa acelerar a busca por compradores na Europa e na Ásia. Há males que vêm para bem. E vamos ficar na mesa de negociação. Se quiserem participar, participe. Se quiserem mandar e-mail, se quiserem mandar Twitter, que mande. Nós vamos estar na mesa de negociação com as nossas propostas para tudo. Não tem veto de negociação. Mas não vamos ficar chorando o produto que a gente não vendeu para eles, porque nós vamos procurar outros compradores. É assim que o Brasil vai fazer. Negociar com quem quer negociar. Vender e comprar de quem quer vender e comprar. Mas não ficaremos passíveis diante da mentira contra nós. E o governo está evitando, por enquanto, responder com tarifas contra mercadorias dos Estados Unidos. A equipe econômica está avaliando que uma retaliação imediata pode encarecer produtos importados e pressionar a inflação aqui no Brasil. Em São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin voltou a dizer que a lei da reciprocidade não deve ser acionada exatamente agora. Não tem retaliação, né? A ideia não é fazer retaliação. A ideia é buscar solução, né? A lei de reciprocidade é um instrumento importante que o governo tem para avaliar, adequar, enfim. Está na mesa. Está na mesa, mas esse não é o objetivo. O objetivo não é fazer guerra comercial. O objetivo é resolver o problema. No que depender do Brasil, a expectativa é essa. A sobretaxa, só para a gente entender melhor, atinge cerca de 11 bilhões de dólares em exportações brasileiras. É pouco mais de 26% de tudo que o Brasil vende para os Estados Unidos. O impacto sobre a economia como um todo pode ser limitado, mas isso não diminui a dificuldade de setores que dependem bastante do mercado dos Estados Unidos. E o professor do INSPER, Alexandre Chaia, está avaliando que os efeitos sobre o PIB e o emprego devem ficar concentrados nas empresas mais expostas. Do ponto de vista macroeconômico, ele é praticamente nulo. Não acho que vai impactar em nada nem o PIB, nem a economia, nem o emprego do ponto de vista estrutural. O que ele vai afetar são setores. Parece uma coisa meio fria quando a gente fala do ponto de vista econômico. Eu falo, aquele empresário que depende disso para manter seu negócio, ele vai sofrer? Vai. Mas do ponto de vista econômico, isso é contornável. Então, por isso que eu acho que o governo precisa entrar com o poder econômico dele para exatamente ajudar esses setores que estão sofrendo. Vamos falar de economia e agora focando no petróleo. Pois é, o petróleo mais caro não fica restrito às telas do mercado financeiro, não. Se essa alta durar, pessoal, pode pressionar combustíveis, fretes, passagens aéreas e o preço de vários produtos. O barril do tipo Brent voltou a disparar hoje, hein? Passou dos $96 o barril. É o maior valor desde o começo de junho e o 5º dia seguido de alta. E o avanço lá da guerra entre Estados Unidos e o Irã é o que está puxando essa escalada, né? O mercado está cada vez mais preocupado com isso e com as dificuldades para a passagem dos navios que transportam o petróleo. O foco está lá, né? No Estreito de Hormuz mesmo. 20% da oferta mundial de petróleo passa por lá. Qualquer bloqueio mais longo pode retirar milhões de barris do mercado e deixar a energia ainda mais cara. Esse temor aumentou depois da 12ª noite seguida de bombardeios americanos contra alvos iranianos. O Irã está restringindo o tráfego no estreito e ataques a petroleiros também aumentaram a tensão entre outras rotas da região. Só que o efeito pode ir além do petróleo. A alta da energia está trazendo mais risco de inflação em vários países. Com os preços pressionados, bancos centrais como o Federal Reserve, lá dos Estados Unidos, podem manter os juros elevados por mais tempo. E os juros altos costumam reduzir investimentos e frear a economia.
A guerra também vai consumir mais recursos públicos dos Estados Unidos, viu? A Câmara dos Representantes aprovou ontem um pacote de 95 bilhões de dólares com dinheiro para defesa, segurança nacional e outras prioridades do governo Donald Trump. Desse total, 73 bilhões de dólares estão ligados ao Pentágono e a outras despesas de segurança. A proposta ainda precisa passar pelo Senado. O mercado agora vai acompanhar duas coisas: até onde o preço do petróleo pode subir e por quanto tempo o Estreito de Hormuz vai continuar com esse tráfego limitado. Mudando de assunto, vamos falar sobre aquele acidente da Voe Paz em Vinhedo, né? Quase 2 anos depois da queda do avião da empresa, as famílias das 62 vítimas vão conhecer hoje as conclusões da investigação técnica sobre o acidente. Antes de falar com a imprensa, o CENIPA vai apresentar o relatório numa reunião reservada com os parentes. A coletiva está marcada para 5 da tarde em Brasília. O documento vai mostrar a sequência de acontecimentos e os fatores que contribuíram para a queda do avião em 9 de agosto de 2024. Os investigadores analisaram as caixas pretas, os motores da aeronave, a atuação da tripulação e as condições meteorológicas encontradas durante o voo. Mas esse relatório não vai apontar culpados, viu? A investigação do CENIPA tem caráter preventivo. O objetivo é entender o que aconteceu e recomendar mudanças para evitar outros acidentes. O documento não determina responsabilidade criminal nem o pagamento de indenizações. Mesmo assim, as conclusões podem ajudar outras apurações, né? A Polícia Federal também está na reta final desse inquérito que investiga possíveis responsabilidades pelo acidente. Advogados das famílias avaliam ainda uma ação coletiva contra empresas e órgãos que possam ter contribuído para essa tragédia. O relatório de hoje, então, não vai encerrar todas as discussões, né, mas deve trazer aí a explicação técnica mais completa até agora sobre por que o voo 2283 caiu lá em Vinhedo. Se você está no Rio Grande do Sul, a orientação é continuar atento aos alertas da Defesa Civil e evitar áreas alagadas, tá? Mais de 1.000 pessoas precisaram sair de casa por causa das chuvas que atingem o estado. A gente vem falando todos os dias, né, aqui no Panorama sobre a situação no Rio Grande do Sul. Os temporais já provocaram estragos em 169 municípios. Há registros de alagamentos, quedas de barreiras e interrupções em rodovias estaduais e federais também. E choveu muito em pouco tempo. Em Paraí, foram 174 milímetros em menos de 12 horas. Outra cidade muito afetada foi Passo Fundo, 154 milímetros em menos de 12 horas. As regiões da Serra, do Vale do Taquari, Central e da Fronteira Oeste também estão entre as mais atingidas. O nível dos rios ainda está preocupando muito. A Defesa Civil está mantendo alertas de inundação na região do Taquari, inclusive em cidades que já sofreram com as enchentes dos últimos anos. Noticiário Internacional. A pressão dos estudantes sobre o governo da Índia chegou hoje ao 3º dia seguido. E o que começou como uma reação a provas vazadas já virou uma crise política bem maior. Vou te contar o porquê. Milhares de jovens continuam nas ruas de Nova Delhi, capital da Índia. Os protestos também se espalharam por outras grandes cidades do país. O estopim foi o vazamento do Exame Nacional de Acesso aos Cursos de Medicina. A prova acabou cancelada e mais de 2 milhões de candidatos foram afetados. Pensa no tamanho da frustração. São jovens que passam anos estudando para uma prova capaz de definir o acesso à universidade ou a um emprego público lá na Índia. Aí, quando chega a hora, eles descobrem que o processo pode ter sido fraudado. Também há denúncias de erros na correção de outros exames e mais de 20 mortes por suicídio foram associadas por familiares e manifestantes a essa pressão provocada por essas falhas. O movimento é liderado por estudantes e por um grupo que nasceu como sátira nas redes sociais, o Partido Popular das Baratas.
Esse nome foi adotado depois que um integrante da Suprema Corte do país comparou jovens desempregados a baratas. A tentativa de desqualificar os manifestantes acabou dando identidade a esse protesto. Nos confrontos perto do parlamento, a polícia usou cacetetes e gás lacrimogênio. Mais de 100 pessoas ficaram feridas e houve prisões também. A oposição agora está exigindo a saída do ministro da Educação. Já o primeiro-ministro Narendra Modi prometeu criar tribunais especiais para julgar rapidamente os responsáveis por esses vazamentos. Mas o ministro continua no cargo e os estudantes estão dizendo que punir alguns envolvidos não resolve o sistema em que as provas decisivas continuam sob suspeita. Ontem, o Panorama CBN da Noite contou o caso dos modelos de inteligência artificial da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, que conseguiram sair das limitações de um teste de segurança e acessar sistemas de uma plataforma chamada Hugging Face. Agora apareceu um outro problema nesse episódio. Antes, deixa eu só explicar rapidinho o que é essa Hugging Face. É uma plataforma que funciona como uma grande biblioteca de inteligência artificial. Um desenvolvedor cria, por exemplo, um sistema que transforma áudio em texto e ele pode publicar esse modelo que ele criou lá na Hugging Face para que outras pessoas testem, estudem e adaptem essa tecnologia. E aí uma empresa que quer criar um aplicativo de transcrição não precisa começar tudo do zero. Ela pode ir lá na Hugging Face, pegar um modelo que já existe e usar como base. Por isso que uma invasão nessa plataforma está preocupando tanto agora, né? Muita gente usa o que está ali na Hugging Face para criar outros programas e serviços. Depois desse ataque, a Hugging Face tentou usar ferramentas de inteligência artificial para descobrir exatamente o que os modelos da OpenAI tinham feito. Só que essas ferramentas se recusaram a ajudar. E aí pode surgir a dúvida, né? Se os comandos foram usados durante a invasão, por que a empresa não conseguiu nem analisar esse material? Porque os modelos da OpenAI executaram os comandos diretamente no sistema. Já a equipe da Hugging Face pegou esses mesmos comandos e mostrou para outras inteligências artificiais pedindo ajuda para reconstruir, esse ataque. Essas ferramentas olharam para o conteúdo, entenderam que eram instruções perigosas e bloquearam a conversa. É como se um técnico pedisse ajuda para entender como é que um ladrão abriu uma porta, por exemplo. Só que o sistema não sabe se ele é técnico mesmo ou se é um outro ladrão tentando aprender o golpe. E aí ele bloqueia tudo. Vai saber, né? A proteção que deveria impedir um ataque acabou dificultando a investigação de um ataque que já tinha acontecido, né? A Hugging Face precisou usar um outro modelo de inteligência artificial instalado nos próprios servidores e com menos bloqueios. Com essa ferramenta, a equipe conseguiu analisar mais de 17 mil registros do episódio. A OpenAI reforçou que os modelos não criaram vontade própria e nem decidiram se rebelar. Eles estavam tentando cumprir a tarefa do teste, mas eles encontraram um caminho que ninguém tinha previsto e aí acabaram entrando num sistema real. A Hugging Face diz que não encontrou alterações nos modelos públicos e a empresa ainda está investigando se informações de clientes ou parceiros foram atingidas. Ué, trilha da Copa do Mundo? Mas a Copa já não acabou? Pois é, tem um grupo de torcedores argentinos que ainda não aceitou a derrota para a Espanha na final da Copa. E uma petição criada na internet está pedindo que a FIFA mande repetir a partida. Você está acreditando nisso? Olha só, a campanha já passou de 81 mil assinaturas. A autora é uma torcedora argentina e ela está acusando o árbitro da partida de ter favorecido a Espanha na vitória por 1-0, mas ela não está apresentando provas verificadas de corrupção. A petição não tem valor dentro das regras do futebol e não obriga a FIFA a fazer nada. Até agora, a entidade também não deu qualquer sinal de que pretende discutir o resultado. A FIFA abriu uma investigação depois da final, mas o assunto é outro. O que está sendo apurado agora pela FIFA é a confusão entre jogadores e integrantes da comissão técnica argentina depois do apito final. Que teve muita confusão, né? Alguns jogadores e também membros da comissão técnica agredindo fisicamente os jogadores da Espanha que estavam comemorando a vitória.
A Espanha continua campeã, a partida não vai ser repetida só porque milhares de pessoas estão assinando esse abaixo-assinado na internet, mas claro que é um assunto que volta à tona, né? Porque está mobilizando muito as redes sociais. Eles ainda não aceitaram a vitória da Espanha. Vamos falar de esportes aqui no Brasil. Corinthians e Remo estão fechando hoje a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Também tem jogo atrasado entre Botafogo e Vitória. Ontem o Palmeiras venceu o Coritiba por 3-1 e manteve 7 pontos de vantagem sobre o Flamengo. O time carioca goleou a Chapecoense por 4-0. O Atlético Paranaense virou sobre o São Paulo e venceu por 2-1. O Cruzeiro bateu o Internacional pelo mesmo placar. Na Copa Sul-Americana, o Vasco empatou em 2-2 com o Independiente Medellín. Bragantino e Sporting Cristal ficaram no 0-0 e hoje o Grêmio enfrenta o Bolívar na altitude de La Paz. Pela Copa do Brasil Feminina, Bragantino e Atlético Mineiro avançaram às quartas de final. O Bragantino venceu o Botafogo por 2-0, o Atlético bateu o Atlético do Piauí por 2-1. E no vôlei tem uma informação que pode mudar aí até você terminar de ouvir o panorama de hoje. Enquanto a gente está gravando aqui essa edição, Turquia e Canadá estão jogando pelas quartas de final da Liga das Nações. O placar estava empatado em 7-1. Quando você estiver ouvindo, o resultado já pode ter saído, então você confere aí mais tarde se você gosta de vôlei. Mais tarde, Estados Unidos e China disputam a última vaga na semifinal da VNL. O Brasil já está classificado. Depois de vencer o Japão por 3-1, a seleção vai enfrentar a Itália no sábado, em horário que ainda vai ser confirmado. Hora de encerrar o Panorama CBN da manhã dessa quinta-feira, agradecendo a sua companhia. Agradeço também ao Laerte Afonso, ao Edmilson Fernandes, que também fazem o Panorama CBN todos os dias. Eu recebi algumas mensagens aqui, deixa eu registrar. O Romano Lopes mandou mensagem aqui, ele disse que é cubano. Olha que legal, ele mora nos Estados Unidos, diz que é estudante de português para estrangeiros e diz que ouve o Panorama CBN todas as manhãs. Que legal, Romano, obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência, mesmo não sendo brasileiro. Olha que legal, Laerte Afonso. Muito bom, né? Valeu demais, Romano, pela sua mensagem, pela sua companhia. Tem mensagem da Raquel Sandra Silva também. Olha, muito bom, Raquel. Valeu demais. Diz que escuta o Panorama todos os dias. Ela que ouve a gente. Deixa eu ver aqui de onde a Raquel é. Ah, não tem dizendo, Raquel, de onde você é. Depois manda aí mensagens pra gente que a gente vai atualizando aqui. Mas, fiquei feliz demais, viu, de ler sua mensagem hoje. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Faça como eles, manda mensagem lá pra mim no @gabafreitas que eu registro a sua participação aqui, tá bom? Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.